Hoje a nossa palestra vai ser sobre a progressão dos mundos. Vamos falar mais do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das muitas moradas da casa do Pai, né? Esses nossos mundos habitados, vários mundos habitados de matéria, né? Planetas, galáxias, e também esses nossos mundos interiores, que são nossas consciências, que também estão em várias faixas vibratórias, que são mundos para nós. Então, vamos começar com a prece inicial, vamos fechar nossos olhos. Mestre Jesus, agradecemos mais essa oportunidade de aprendizado, de encontro, de envolvimento com os teus ensinos. Envolve todos os trabalhadores dessa casa, encarnados e desencarnados, que tanto nos auxiliam em todas as atividades. Faz com que aprendamos a sair daqui que a vida não é uma estrada sem direção, mas é uma caminhada evolutiva sob as leis amorosas do nosso Pai Celestial, sempre progredindo dinamicamente, diariamente, superando nossas dificuldades dia a dia e subindo degrau a degrau essa grande escada evolutiva. Rogo também que Maria de Nazaré esteja irradiando suas luzes consoladoras sobre nós e que traga seu amor maternal para a nossa palestra. E sob as luzes de Jesus iniciamos nossos trabalhos, que assim seja. Bem, vamos começar com a nossa mensagem de abertura. É uma mensagem de Emmanuel que se chama Diante do Progresso. Não aguardes o progresso geral para acender a luz em ti mesmo. Faze, antes de tudo, claridade em teu próprio coração, cooperando no erguimento do progresso geral. Ergue-se o celeiro de pão sobre o concurso da semente humilde. Levanta-se lá sob as pedras esquecidas e ocultas. Muitos esperam o esplendor do futuro, distraídos da edificação que o presente lhes solicita, e preferem confiar-se à crítica e ao azedume, açoitando verbalmente personalidades e instituições que mal aprendem a conhecer. Lembra-te que a perfeição do todo jamais se definirá sem o aprimoramento à unidade, e cada um de nós constitui a sua unidade viva e consciente, com a responsabilidade de acrisolar-se na precisa sublimação em favor da vida. Não bastam a improvisação de textos legais, a promulgação de decretos da força, o estabelecimento de regimes governamentais ou a transformação dos estados humanos, para que o progresso triunfe legítimo, se estenda triunfante. O problema crucial da felicidade mora no homem e somente na criatura pode ser efetivamente resolvido. É por isso que Jesus, centro divino, agindo para a divinização da humanidade, não se perde em cogitações salvacionistas à base de plataformas simplesmente verbalísticas que patrocinem o evangelho de fora para dentro. Servindo e ensinando até o derradeiro sacrifício, entrega-se à obra regeneradora de coração para coração, exaltando a importância da individualidade no aperfeiçoamento comum. Aqui sana as feridas de um leproso, ali reergue um paralítico, acolá socorre uma criança desamparada, mais além acolhe um doente ao desabrigo. E de alma para alma, sem exércitos e sem tronos, sem éditos e sem espadas, estabelece entre os homens o império do amor que, iniciado há quase 20 séculos, continua avançando na direção do porvir. Não exijas que a terra se transforme para o bem, para que teu espírito se renove para a vitória da luz, porque enquanto alguém estiver ausente do bem e da luz, padecerá o mundo em chagas da treva e os espinheiros do mal. Essa mensagem é de Emmanuel, lá do livro
Inspiração, capítulo 25. Então, para a gente entender que o nosso progresso começa em nós. Nós não temos que esperar que o mundo progrida, que ele fique bem para que nós estejamos bem. Nós temos que primeiro transformar o nosso planeta interior para depois pensar nos outros mundos. Bem, aí continuando, nós chegamos de novo nessa passagem, né, do Evangelho, que há muitas moradas na casa de meu pai. Está lá no livro de João, capítulo 14, versículo 2. Então, quando Jesus afirmou que existem muitas moradas na casa do Pai, ele deixou para a humanidade uma das maiores e mais profundas revelações acerca da existência de muitos mundos habitados e em constante progressão, porque a vida ela não para, ela é eterna e dinâmica. Então, durante muito tempo, essa passagem das moradas, das muitas moradas na casa do Pai, foi compreendida apenas como uma referência aos céus e às regiões espirituais que aguardariam, né, os justos após a morte. Essa ideia foi trazida pela Igreja Católica, que é o berço do cristianismo, né? Então, eles faziam essa ideia só dessa passagem. No entanto, à medida que a humanidade foi progredindo, né, veio a doutrina espírita, que lançou essas novas luzes sobre o ensinamento do Cristo, e nós percebemos que essa afirmação possui um alcance muito maior. Jesus ele não estava apenas falando sobre lugares, sobre planetas, lugares geográficos. Ele estava nos revelando que a criação divina é infinitamente mais rica. Ela é dinâmica e complexa, muito mais do que a nossa percepção limitada consegue alcançar. Existem muitas moradas no universo e existem muitos mundos habitados, mas existem igualmente muitos estágios evolutivos pelo qual o espírito transita em sua longa jornada, né, rumo à perfeição, que é o nosso grande objetivo. Nós nascemos para caminhar e chegar à nossa plenitude espiritual, à nossa autoiluminação, perfeição. Então, o progresso é a lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer, nada sofre aniquilamento. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 19. Nada sofre aniquilamento, tudo morre para renascer. E às vezes a gente até na nossa caminhada, quantas vezes nós morremos, né, nós deixamos, nós matamos muitas ideias, muitas coisas que estavam nos aprisionando, quer dizer, nós morremos para renascer, para transformar nossas mentes, para transformar nosso coração, para aderir a essa proposta do cristianismo. E assim nós vamos nos libertando e renascendo todos os dias. Então, o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo nos convida justamente a ampliar nosso olhar. Kardec demonstra que os mundos não permanecem estacionados, eles evoluem, eles transformam-se, né, e acompanham o progresso moral e intelectual dos espíritos que os habitam. Então, essa ideia nos conduz a uma reflexão muito maior, né? Se os mundos progridem, o que impulsiona esse progresso? Por que ele acontece, né? O que faz com que a vida avance constantemente em direção às formas mais elevadas, né, de expressão? O que faz que isso aconteça? Então, para responder essa pergunta, nós vamos retomar lá as bases da doutrina e compreender uma das leis mais belas estabelecidas por Deus, que é a lei do progresso. Nós estamos sempre progredindo, né?
No Livro dos Espíritos, nós temos uma resposta extremamente consoladora sobre esse tema, quando ele diz que o progresso é uma condição natural da vida. Nada no universo foi criado para permanecer imóvel. Tudo cresce, tudo se desenvolve, tudo se aperfeiçoa, né? Observamos esse princípio na própria natureza. Uma semente, assim como eu quis trazer no slide, ela não foi criada para permanecer semente para sempre. Ela também tem o seu processo evolutivo, tem a sua progressão, ela também passa pelos vários mundos, né? Ela traz em si a potencialidade de uma árvore, né? Assim como uma criança não foi criada para permanecer criança, ela foi criada para crescer, para progredir. Ela traz em si o adulto que um dia vai se manifestar. Isso é progressão. E junto com essa progressão, né, física desse corpo que nós temos, existe também a nossa progressão moral, a nossa progressão espiritual. Existe tudo que nós vamos adquirindo de experiências, de virtudes, superando dificuldades. Isso tudo é progresso. Então, da mesma forma que tudo isso está progredindo junto com o planeta, né, nós entendemos que o espírito não foi criado para permanecer na ignorância. Ele traz em si a semente da transformação, a transformação para a perenidade, a transformação para um dia chegar à angelitude. Então, para aprofundarmos um pouquinho mais esse tema da progressão, agora com uma visão mais holística, assim, mais ampla, saindo um pouco dessa questão material, eu quis recorrer à questão 115 do Livro dos Espíritos, que nessa questão verifica-se que Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes. Tá? E essa expressão, às vezes, é muito mal compreendida, tá? Porque quando fala simples e ignorantes, não tem nada de pejorativo e nem de inferioridade. Tá? Quer dizer apenas que nós nascemos com ausência de experiências. Quando o espírito atinge esse estágio hominal, né, ele chegou a ser um homem, adquiriu a inteligência. Ele adquiriu inteligência, mas ele não tem experiência, por isso ele ainda é simples e ignorante, precisa caminhar. Então, nem o espírito foi criado mal ou para ser mal, nem o espírito foi criado para ser condenado, nem o espírito recebeu privilégios negados aos demais. Então, temos que entender que todos nós partimos do mesmo ponto, do mesmo ponto. Nós fomos criados com o mesmo objetivo, da plenitude espiritual, da autoiluminação, né? Então, essa visão ela vai eliminar qualquer ideia de favoritismo divino. E aí vai nos dar um olhar de mais compaixão, de entender que nós somos iguais, que nós somos irmãos, espíritos imperfeitos, numa caminhada evolutiva. Vai nos fazer olhar com mais amor, com mais cuidado para o outro, né? Com mais compaixão mesmo, empatia, de entender que essa dor que você sente agora, eu já senti ou vou sentir lá na frente. A dificuldade que você tem hoje, eu também posso ter, porque nós somos espíritos imperfeitos numa caminhada evolutiva. Então, isso eu acho que é muito importante. Então, não existe diferença. A única diferença que poderá existir é que, como espíritos, nós temos caminhadas diferentes, assim, distintas, em momentos distintos, e pode ser que eu esteja num degrau da minha escada evolutiva e você esteja em outro, ou mais para cima, ou mais para baixo, ou até no mesmo. Então, a diferença pode ser nessa distância de alcançar o objetivo. Mas todos nós somos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai Celestial, do mesmo que deu a vida para todos e que fez toda a criação. Então, eu vou repetir essa parte que eu acho muito importante. Todos partimos do mesmo ponto e todos estamos destinados ao mesmo objetivo,
à plenitude espiritual. E é justamente nesse ponto que eu trago aqui a psicologia espiritual de Joana de Ângeles, essa benfeitora muito amorosa, que nos oferece essa contribuição que eu acho extraordinária. Joana nos convida a compreender que o progresso não acontece somente no campo intelectual. É muito importante, logicamente, desenvolver o intelecto, mas saber mais não significa necessariamente evoluir mais. É necessário que haja a evolução intelectual, porque sem ela nós também não conseguiríamos avançar em outras questões morais e espirituais, mas saber mais não significa evoluir mais. A verdadeira transformação vai ocorrer quando esse conhecimento alcança o coração, né? Ele consegue se aliar a todas as virtudes que nós já conseguimos adquirir, né? E aí ele, aliado a tudo isso, vai modificando a maneira como nós nos relacionamos conosco, né? Olhando para nós, e também com os nossos irmãos, e principalmente com Deus. Né? E por isso, eu digo que grande parte do sofrimento humano nasce da resistência ao crescimento interior, da resistência dessa reflexão, eu digo do autoconhecimento, de olhar para dentro. Quantas vezes nós resistimos, né? Então, frequentemente, nós queremos colher os frutos da maturidade espiritual sem enfrentar esses desafios que produzem essa maturidade, né? É você plantar banana e querer colher morango. Não vai conseguir, né? Porque é uma caminhada diferente, né? Então, muitas pessoas buscam a paz sem se autoconhecer. Como é que você vai querer paz se não se conhece? Não conhece que tem que transformar, né? O autoconhecimento é essencial para a nossa transformação. Muitas pessoas procuram harmonia sem a caminhada transformadora, né? Perante as nossas expiações, as nossas superações. Então, nós queremos felicidade sem aprender as lições que essa trajetória aqui, essa nossa passagem pelo mundo material, como uma grande escola, tem que nos ensinar. Mas é preciso lembrar que a evolução não pode ser terceirizada. Cada um é responsável pela sua história, pela sua caminhada, pelos seus processos evolutivos, pelas suas superações. Né? Nós não podemos culpar o amiguinho. É proibido. Proibido apontar o amiguinho se a responsabilidade da nossa transformação só cabe a nós. Né? Então, o mundo está ruim. O meu ambiente de trabalho está péssimo. Quem tem que mudar o olhar sobre ele sou eu. Porque vamos pensar que, às vezes, as pessoas ocupam o mesmo mundo. E eu estou falando do mundo de comunidade, né? Não vamos falar em nível de planeta. Mas de comunidade, às vezes, nós ocupamos o mesmo mundo. Eu estou aqui na pedreira, digamos assim, o Rony está na pedreira. Mas eu estou bem na pedreira. Eu estou vivendo bem. Tá legal para mim, eu consigo contemplar, olhar os passarinhos da minha janela do quintal. Mas aí o Rony não está bem na pedreira. A pedreira para o Rony está muito ruim. É um bairro feio, é um bairro horrível, não consegue ver passarinho. Então, o que tem que mudar? O olhar. Porque a pedreira, Rony, não vai mudar. Mas eu posso mudar o meu olhar sobre a vida, o meu olhar sobre a trajetória que eu quero viver, sobre esse caminho que eu quero escolher para a minha transformação. Né? Então, para nós entendermos a progressão dos mundos, nós temos que entender o que nós queremos para o nosso mundo. Isso é muito importante. Então, quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva,
mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que os próprios avançam na senda do progresso. Também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 19. Então, o progresso do mundo, do planeta, depende do progresso das pessoas que estão habitando esse planeta, das consciências, em que faixa vibratória estão as consciências. Né? Então, nós temos que pensar isso. O mundo vai mudando de acordo com que vai mudando a consciência de cada um. O mundo não pode passar de provas e expiações para regenerador se as pessoas não mudarem as suas consciências. O planeta não muda sozinho. É preciso que nós façamos as nossas transformações individuais para depois o coletivo ser transformado. E agora eu queria trazer um pouco de filosofia para essa conversa aqui, entendendo que a filosofia é uma das bases, né, das bases que formam o tripé aí da doutrina espírita. E aí eu trouxe essa obra de Lewis Carroll, que era um filósofo, matemático, escritor, para nós refletirmos e fazermos uma analogia com essa história evolutiva do espírito e também da progressão dos mundos. Então, ao refletirmos sobre a progressão dos mundos, podemos encontrar uma interessante analogia na obra Alice no País das Maravilhas. Embora a escrita seja uma narrativa fantástica, a obra nos permite visualizar a jornada do espírito através de diferentes experiências educativas. Tá? Então, quando Alice avista o coelho branco e decide segui-lo, ela não imagina o que está prestes a abandonar. Tudo aquilo que era familiar para ela acaba sumindo. Então, a queda pela toca do coelho representa muito mais do que uma simples aventura literária. Ela significa a entrada de Alice em um universo desconhecido, repleto de desafios, aprendizados e descobertas sobre si mesma. Então, dessa forma, essa imagem recorda a experiência do espírito, que também vem mergulhar na matéria. Já pensou, o espírito está lá, sono material, tranquilo, tudo tranquilo, aí vai reencarnar agora. Oh, meu Deus. Posso pegar minha vassourinha, trabalhar mais? Não, chegou a tua hora. Aí agora o espírito volta para a matéria. E ele, como Alice, vai cair nesse universo que, cheio de novas descobertas e desafios. Então, ao reencarnar, nós também nos vemos inseridos em um cenário que não recordamos plenamente ter escolhido. Nós escolhemos, mas não vamos recordar, porque nós chegamos à Terra com a memória consciente, sem a memória consciente de nossas experiências anteriores. E aí, pouco a pouco, nós vamos reconstruindo nossa identidade através das vivências que encontramos pelo caminho, como Alice. Alice está sempre com problemas de identidade na obra. Sempre na história dela, ela está em permanência do ser, identidade. Tanto é que ela pergunta muitas vezes quem sou eu, porque ela quer se descobrir. Então, em sua jornada, Alice parece visitar sucessivos mundos. Cada cenário apresenta regras diferentes, novos desafios, novas formas de compreender a realidade. O que muda não é apenas o ambiente ao seu redor, mas também a capacidade de lidar com aquilo que encontra. Então, isso mostra que Alice já está evoluindo, assim como o espírito na sua jornada. Vai superando as dificuldades, passa por vários cenários e aí entende que ao momento que já consegue lidar com essas dificuldades de forma harmônica, ele sente que já está se transformando e já está adquirindo virtudes, né, são tesouros que nós vamos recolhendo ao longo da nossa caminhada.
Então, segundo Kardec, os espíritos não permanecem para sempre no mesmo mundo. À medida que avançam moral e intelectualmente, passam a habitar ambientes diferentes, compatíveis com o grau de desenvolvimento alcançado. Os mundos funcionam como grandes escolas da alma, oferecendo experiências adequadas às necessidades evolutivas de cada habitante. Então, da mesma forma, no final da narrativa, Alice não é a mesma que iniciou a viagem. Os lugares pelos quais passou contribuíram para a sua transformação. Então, essa imagem, né, do slide, ela nos ajuda a compreender que a progressão dos mundos não tem como finalidade apenas mudar o local onde o espírito vive, mas favorecer o seu aperfeiçoamento contínuo, né? O espírito não vai mudar de mundo porque agora eu não quero mais viver nesse mundo, vou mudar de endereço. Não, é porque ele vai mudar. Às vezes ele faz a mudança do mundo no mesmo planeta, porque o planeta se transformou, ele mudou de faixa vibratória, ele se elevou, né, pela transformação dos seus habitantes. Né? Então, isso quer dizer que quando ele muda de mundo é porque ele está partindo para o seu aperfeiçoamento. Até mesmo que, por exemplo, ele está no planeta de prova e expiação. O planeta se transformou para um mundo regenerador, subiu um degrau. Ele, infelizmente, não conseguiu alcançar essa transformação. Ele vai sair desse mundo, vai para outro mundo de prova e expiação, mas vai continuar na busca do aperfeiçoamento, porque o progresso ele nunca para. Então ele vai se aperfeiçoar em outro planeta de prova e expiação, vai continuar a caminhada dele. Então os mundos mudam porque os espíritos mudam. E os espíritos mudam porque foram criados para progredir sempre. A caminhada do progresso é sempre, ela não para. Então, é exatamente isso que encontramos lá no item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os mundos sempre vão progredir. E assim como Alice, o espírito avança etapa em etapa. E os próprios planetas vão acompanhando essa marcha evolutiva, passando por condições mais favoráveis sempre ao desenvolvimento do bem, da inteligência e do amor. A Terra, que é o nosso planeta, não está condenada a permanecer eternamente nesse lugar de prova e expiação. Nós já começamos a nossa caminhada de transformação, né, para um mundo regenerador, um planeta de regeneração, né, porque nós também participamos dessa grande dinâmica universal do progresso, que faz parte da lei divina. E nós estamos nos preparando para etapas mais avançadas na história espiritual desse planeta. E aí, para validar tudo isso, né, eu acabei de falar aqui, desse campo mais filosófico, eu queria ir para o caminho da ciência, que também é uma área que eu gosto muito, e que também faz parte, é uma das pernas lá desse tripé que forma a base da doutrina espírita. E aí eu trago o progresso da consciência, né, que é um diálogo entre Kardec, Teilhard de Chardin e Jesus. Teilhard de Chardin queria apresentar para vocês, dizendo que ao refletirmos sobre essa lei do progresso, podemos ampliar esse nosso olhar recorrendo às observações desse cientista e pensador do século XX, que, embora não fosse espírita, né, ele desenvolveu ideias que são muito próximas de alguns princípios apresentados por Kardec, por isso que eu trouxe ele aqui, porque eu acho muito interessante essas observações que ele faz sobre a evolução da vida no planeta. Então, Pierre Teilhard de Chardin foi paleontólogo, pesquisador da evolução e profundo estudioso da trajetória da vida na Terra. E observando milhões de anos de desenvolvimento biológico, ele percebeu que a evolução parecia seguir uma direção muito particular. Ela não se tratava apenas de uma sucessão aleatória de formas de vida. Havia um movimento crescente de complexidade e consciência. Ele dizia que qualquer matéria no universo parecia que ia se moldando
com o tempo, e essa matéria ia criando certa consciência até que chegasse no estágio nominal, mas a gente vai ver mais para frente. Então, segundo Teilhard, a matéria organiza-se em estruturas cada vez mais sofisticadas, e dessas estruturas surge a vida. Da vida emerge a inteligência, e da inteligência nasce a consciência reflexiva. Isso é, a capacidade de você olhar para si mesmo e perguntar quem eu sou e qual o sentido da minha existência, né? Eu fico essa observação dele parece assim que a gente está lendo o livro de Gênesis, né? Ele falando como é que ocorre a vida, né? O surgimento da vida, né? Quando ele faz essas escalas aí, dessas estruturas, né? A vida emerge, a inteligência, e da inteligência nasce a consciência. Isso aqui parece até que ele está indo lá em Gênesis. E essa observação nos conduz a uma reflexão profunda. Em determinado momento da evolução cósmica, o universo começou a tomar consciência de si mesmo através do ser humano. Isso é quando o espírito já atinge o estágio luminal, né? E aí Teilhard vai montando nessa teoria dele, que é uma teoria científica, né? Comprovada cientificamente, todo o processo evolutivo, né, desde a poeira cósmica até que o espírito entre no estágio nominal. Então, ele chamava esse processo de ascensão da consciência. Para ele, a evolução não caminhava apenas para formas mais complexas, né, de organização material, mas para estados cada vez mais elevados de percepção, integração e amor. Olha só o que ele colocava, eu acho muito interessante. Inclusive, uma das reflexões mais conhecidas dentro dessa teoria dele, ele diz que a evolução é uma ascensão para a consciência, né? Tudo evolui para que a sua consciência ascenda, né, e se liberte. Essa é a teoria dele. E essa frase desse cientista, ela dialoga de forma muito próxima à proposta espírita, né? Porque Kardec ele ensina no espírito que o espírito progride através das múltiplas existências, né? E Teilhard de Chardin observa que a consciência se expande ao longo da evolução universal, né? Quer dizer, então, ambos descrevendo uma caminhada contínua em direção a níveis superiores de desenvolvimento. Então, eu digo que a ciência validando o que diz todo o ensinamento de Cristo, né, desde Gênesis até essa história bíblica, e também tudo que Kardec trouxe. Como Kardec mesmo falava, se a ciência não validar a minha teoria, você desconsidera tudo que eu estou falando, porque tudo que eu estou falando tem que ser validado pela ciência. E também, talvez, a contribuição mais interessante de Teilhard de Chardin seja a ideia do chamado ponto ômega dentro de toda essa teoria, né? Segundo ele, toda a evolução do universo caminha para um centro de convergência, um estado futuro de plena integração, né? Unidade e consciência superior. Na visão religiosa dele, né, esse ponto culminante estaria representado no próprio Cristo. Aí eu acho isso muito interessante, esse ponto de convergência que ele cria de plena integração, unidade e consciência superior. Que é justamente o que Jesus faz quando ele diz que nós temos que aderir à proposta cristã para nos unirmos ao Pai, né? Adquirindo virtudes. Adquirir virtudes é plena integração com tudo que ele falou, né? Unidade e consciência superior quando nós conseguimos chegar nesse cume dessa montanha, né, da libertação da consciência, do despertar. Então é impossível, com toda a teoria de Teilhard, não recordar as palavras de Jesus quando Jesus afirma: sedes perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. É porque essa é a nossa caminhada, é para isso que nós estamos caminhando. E também, da mesma forma, é impossível não recordar
sob a luz da doutrina de que todos os espíritos estão destinados à perfeição. Claro que perfeição relativa, né, do que nós podemos alcançar. Nós não podemos querer chegar à perfeição de Deus, porque isso é impossível, né? Então, nós percebemos nesse ponto uma convergência extraordinária. Linguagens diferentes, em momentos diferentes do planeta, né, do mundo, momentos evolutivos diferentes, né, mas falando a mesma coisa. Eles diziam a mesma coisa, que a vida, ela avança, o progresso é necessário e ele vai acontecer, né? Querendo nós ou não, nós vamos progredir. Primeiro veio Jesus, né, que nos apresentou a finalidade dessa evolução, né, que seria a união com Deus através do amor, né, com Deus e com todos, né, quando ele deixa a lei maior dele, né, que é a lei do amor. Depois, mais na frente, veio Kardec, que nos trouxe o Espiritismo, e ele vem explicando a evolução do espírito, essa jornada que nós trilhamos, né, aqui nessa nossa pequena passagem quando estamos encarnados, e também antes e depois. Nós temos uma grande estrada, né, a estrada da eternidade. E mais à frente veio esse cientista, Teilhard de Chardin, que vem aí sob a observação da ciência, de todo o estudo, da criação de uma teoria, né, validar tudo que os dois antes falaram, né? Ele traz essa observação sobre a evolução da consciência, que é o progresso do espírito, né? Quando o espírito progride, a consciência desperta e evolui. Então, quando falamos em progressão dos mundos, nós temos que entender que nada permanece estacionado, nem os mundos, nem os espíritos e nem a consciência. Tudo caminha para mais luz, para mais compreensão e para mais amor. Porque essa é a vontade do nosso Pai para nós, né? Que nós possamos chegar nesse amor pleno e fraterno. E aí a minha setinha sumiu. O que eu faço da vida? A lei do progresso nos ensina que não fomos criados para permanecer onde estamos. Fomos criados para nos tornar aquilo que em potencial já trazemos dentro de nós, desde o princípio, luz. Eu queria uma luz para minha lanterninha aqui. Então, gente, para finalizar nossa palestra, eu trouxe, parafraseando aqui Djavan e modificando um pouquinho, trouxe um trecho da música Te Devoro para falar para vocês que é um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a vida eterna e te deu, nos deu. Vamos cuidar da nossa vida eterna, né? Entendendo que nosso progresso é diário, constante, dinâmico. Entendendo que nós precisamos transformar nosso coração para alcançar essa plenitude do Espírito. E é isso. Muito obrigada.